Bom dia. Dando sequência ao estudo da análise de dor abdominal, né? Lembrando que após classificar a dor em visceral, em somática ou em referida, nós temos que qualificar a dor. A dor, ela tem muitos atributos que qualificam, né? E auxiliam no entendimento, na compreensão do processo de dor. Então, a dor abdominal, ela pode ser entendida com os atributos como cronologia, localização, caráter, intensidade, fatores de alívio e piora, sinais e sintomas associados e os próprios antecedentes do paciente, né? Em relação à cronologia, nós precisamos saber o início, quando iniciou a dor. Uma dor de início severa e súbita, bem localizada, sugere gravidade, como é mostrado aqui nesses dois diapositivos, uma trombose mesentérica e aqui um pneumoperitônio. As duas situações começaram em poucas horas e evoluíram rapidamente, né? Os pacientes costumam, curiosamente, lembrar do exato momento em que começou a dor, de tão significativo que foi essa experiência, né? Às vezes a dor progride em horas e autolimitadas, ou às vezes em dias e autolimitada, às vezes é uma gastroenterite que vai se resolver espontaneamente, né? O tempo de duração da dor deve ser registrado com cuidado. Períodos prolongados de dor geralmente afastam doença aguda, né? Ao contrário das dores que começam há pouco tempo e evoluem em poucas horas, né? Em relação à localização, aqui é crítico a gente dominar as áreas do abdômen, né? Os quadrantes, os flancos, as fossas ilíacas, e ter uma ideia muito clara dos órgãos, porventura, existentes nesses locais, não é? Solicite ao paciente que aponte o local de maior dor, né? Tendo sempre em mente que essa dor deve ser definida como referida, como visceral ou somática. Importante é saber que há mudanças da localização de um processo doloroso pode implicar a existência de uma complicação que o paciente esteja desenvolvendo, né? Como é o caso, por exemplo, na apendicite, que ela começa com uma dor mal localizada, vaga, né, visceral, na região periumbilical, e algumas horas após, 2 dias, ela se localiza de forma muito precisa, ela muda de localização e vai se situar no ponto de McBurney, na quadrante inferior direito, né, se tornando uma dor bem caracteristicamente parietal, né. Em relação à intensidade e caráter, esses elementos, esses atributos dão uma ideia da qualidade da dor que o paciente está tendo. Um paciente que começa com uma dor em andar superior de abdômen muito intensa, já começa forte, ela não está evoluindo, ela já começa forte, né? Acompanhada de náuseas e vômitos, sugere um quadro, às vezes grave, de pancreatite aguda, né? Já um paciente que tem uma dor com um comportamento sinusoidal, melhora e piora, ele provavelmente está tendo uma cólica intestinal, ou mesmo às vezes uma cólica nefrética, às vezes começa dessa forma. Às vezes o paciente é capaz de distinguir um queimor, uma queimação, uma ardência, e ele refere isso com muita clareza. E às vezes essas queixas, elas pioram com algumas circunstâncias que o paciente apresenta, que a gente já vai comentar na seguida, né, na sequência. Outros pacientes referem uma dor em rasgadura, que às vezes pode ser até uma ruptura de aneurisma de aorta ou uma gravidez ectópica rota. Às vezes é uma situação que começa com uma sensação muito intensa de rasgadura em alguma coisa que está rasgando por dentro, que o paciente fala. Fatores de alívio e piora é um qualificador da dor muito importante, muito interessante, né? Esse paciente aqui, ele tem um fator de alívio dele, é uma postura ligeiramente inclinado para frente. Ele foi acordado de madrugada, a gente está vendo aqui, com uma dor
andar superior do abdômen, muito importante, parece uma fome, né? E daí ele sabe que ele vai, como fator de alívio importante, além da postura de ingestão de leite ou alcalino ou antiácido, ele vai se aliviar da sintomatologia da úlcera duodenal que ele possivelmente tenha. Esse é um paciente que está se contorcendo com muita dor, sem nenhuma posição de alívio. É diferente do paciente que tem uma peritonite, que se mantém quieto no leito, né? Esse aqui já, provavelmente é uma cólica nefrética que está, né, em fase de expulsão de trânsito, né, o cálculo renal dele. Isso aqui é uma postura de alívio bastante conhecida. Essa posição em pressa mamutana, ela é vista em pericardites e no abdômen em pancreatites, às vezes até graves, né? Em relação aos fatores de piora, de alívio e piora, é importante discriminar, por exemplo, se tem uma relação com a evacuação, né? O paciente que refere um desconforto que melhora quando ele defeca, e tem essa situação que se repete ao longo de semanas e meses, possivelmente ele seja portador de síndrome do intestino irritável, né, que é um diagnóstico de exclusão, né. Um paciente que refere piora quando assume o decúbito lateral direito das suas queixas de azia, possivelmente um paciente que tenha doença do refluxo gastroesofágico. E assim vai, uma série de doenças tem um comportamento bastante característico em termos de fatores de alívio e piora. Um outro qualificador são os sinais e sintomas associados, que muitas vezes definem ou confirmam ou excluem a sua hipótese diagnóstica. Desde a presença de sintomas constitucionais, por exemplo, como febre, como arrepio, calafrio, etc., perda de peso, anorexia, né? A presença de mialgias e artralgias, que aponta eventualmente para uma situação, né, de uma infecção viral, né? A presença de náuseas e vômitos é crítica. Muitas doenças se acompanham sistematicamente de náuseas e vômitos, como é a pancreatite, né? E esses vômitos têm que ser esclarecidos como eles são. Um paciente que tem vômitos claros, e tem, logo depois que ingere alguma coisa, ele pode ter uma estenose alta, né, na saída do estômago, né, outlet syndrome. Se ele tiver vômitos tardios, ele descreve como se fosse fezes, ficaloides, né, com distensão em dor abdominal, nós temos que pensar numa obstrução distal do intestino delgado, né. A presença de diarreia define a participação, eventualmente, de cólon, né, de uma colite, né, como causa de dor, né, da mesma forma que a obstipação é importante esclarecer. Icterícia é um componente importante das doenças das vias hepatobiliares, né, alteração de cor das fezes, que deve ser indagada com minúcias, né, porque atrás de uma alteração de cor de fezes pode estar um sangramento à distância, né, e também alteração na cor e cheiro da urina, que podem apontar para uma situação genito-urinária, especialmente urinária, né. E finalizando, é importante saber do paciente que tem dor abdominal algumas coisas específicas. As cirurgias prévias que ele fez, porque a dor pode ou não estar relacionada à cirurgia, uma brida, uma aderência. As medicações em uso são importantes a gente saber, né? A presença de etilismo, aqui faltou tabagismo, uso de drogas ilícitas, né? É importante registrar que pode ter relação muito próxima com a natureza da dor que ele está apresentando nesse momento, né? Sintomas similares no passado mostram que ele tem uma recorrência dessa circunstância, né? O que aponta para um determinado raciocínio clínico, né? E se ele tiver uma doença sistêmica, aqui estão elencadas algumas, mas tem muito mais: a esclerodermia, o lúpus, a porfiria está errado aqui, a anemia falciforme, e tem outras mais doenças sistêmicas que podem estar diretamente linkadas à situação atual do paciente. Muito obrigado, até a próxima.